a equação da hipérbole quando o eixo real da hipérbole ele está paralelo ao eixo y, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, o nosso centro é o ponto 2, 0, o nosso eixo real está aqui em vermelhinho, né? E a gente tem a elipse, a hipérbole, tá? Eu fiz isso separado para o vídeo não ficar longo e também não ficarem dúvidas, tá? Então, o nosso eixo real estando paralelo ao eixo y, né, ela dá aqui esse aspecto para a hipérbole, tá? O foco, aqui ó, o eixo, né, onde ficam os focos, aqui também está paralelo ao eixo y. Aí o que acontece nessa situação? Nessa situação, continua que ó, o x0 e o y0 na nossa equação continua se relacionando a coordenada x do centro e y do centro. Né? O x0 continua na subtração aqui, na diferença com o x, e o y0 continua aqui na diferença com o y. O que acontece? A gente inverte agora que o semi-eixo real, que é o azinho, tá? Aqui está valendo 3, por exemplo, mas eu posso, né, por exemplo, diminuir isso, né, para 2, por exemplo, ó, tá? Então, quer dizer que o semi-eixo, que é a distância do centro até uma extremidade dessa do eixo real, que é o A1 ou que é o A2, tá? Ele vem aqui como denominador do y, porque o y é o eixo aqui que está paralelo ao eixo real da minha hipérbole, tá? E outra alteração que a gente faz também é que como na hipérbole a gente tem aqui uma subtração, uma diferença, né? O termo aqui que tem o eixo real como denominador é o primeiro termo da diferença. Então fica y menos y0 ao quadrado, por A ao quadrado, menos o x menos o x0 ao quadrado, dividido por b ao quadrado igual a 1, tá? Então, são essas duas alterações que a gente faz. Tá? A gente tem, então, que quando o nosso eixo real é paralelo ao eixo x, que a gente tem o eixo real aqui assim, né? E a gente tem os ramos da hipérbole, né? Nessa disposição, a gente tem o primeiro termo aqui da nossa equação, né? É o x menos x0 ao quadrado e como denominador tem o a ao quadrado, tá? Fica assim. Certo? Quando a gente tem que o nosso eixo real, que é o eixo do A1 a 2, que é esse eixo que está em vermelhinho aqui, ele está na vertical, ou seja, ele está paralelo ao eixo y. Na verdade, o que a gente inverte aqui é colocar a diferença de y na frente, né? Então, fica y menos y0, o denominador dos y é o a, né? Porque o eixo real está paralelo a y, x menos x0 ao quadrado, b ao quadrado, igual a 1. Tá? Essas são as equações da hipérbole. Quando o y é o eixo, né? Quando o eixo real está paralelo a y, e aqui o que a gente já viu no vídeo anterior, quando o eixo real está paralelo a x, tá? Fiz isso separado para que não ficasse nenhuma dúvida aí para vocês, ok? Até mais, pessoal.